Há muitas coisas estranhas em Marte: colheres, macarrão, portas, até mesmo rostos. Será que todas são realmente apenas rochas? Além disso, não é o único planeta em nosso sistema solar cheio de objetos misteriosos. Vamos dar uma olhada neles. Recentemente, encontramos algo estranho em Marte que parece um objeto liso, semelhante a uma colher, e chamou a atenção de todos depois que o rover Curiosity da NASA a avistou. A rocha, com um cabo e ponta arredondada, parece estar flutuando na foto do rover. As pessoas na internet estão intrigadas sobre o que poderia ser. Algumas estão brincando que é uma rocha, outras dizem que se trata de um pino de boliche marciano, ou até mesmo um chifre de sapato deixado por criaturas extraterrestres. Mas Andrew Good, da NASA, diz que não é algo tão empolgante assim. Na verdade, trata-se apenas de uma rocha moldada pelo vento durante muito tempo. Esse tipo com formato estranho é comum em Marte, chamado de ventifato. Essa é uma rocha que pode ser arranhada, amassada ou alisada por partículas minúsculas carregadas pelo vento. Geralmente é encontrada em locais secos, onde não há muita grama ou árvores para bloquear o vento e onde há muita areia soprando. Às vezes, o vento pode esculpir os ventifatos em formas muito legais, como as rochas com aparência de cogumelo que podem ser vistas no Parque Nacional do Deserto Branco, no Egito. Elas parecem cogumelos gigantes porque o vento desgasta a parte inferior mais rapidamente do que a superior, fazendo com que fiquem altas e esbeltas. Os ventifatos não são as únicas rochas marcianas interessantes. Dê uma olhada nessa série de pontas surreais que se projetam da superfície vermelha. Enquanto explorava a cratera Gali em Marte, o rover Curiosity da NASA se deparou com elas, que rapidamente chamaram a atenção de todos. As estruturas retorcidas que se assemelham a espinhos pareciam portas extraterrestres. Até mesmo o Instituto SETI, uma organização voltada para a busca de vida extraterrestre, tuitou sobre a imagem, referindo-se a ela como uma rocha legal. Mas na realidade, são apenas chaminés de fadas. Esses picos altos e finos ocorrem quando a rocha dura fica sobre camadas de outra mais macia. Os de Marte são provavelmente preenchimentos cimentados de fraturas antigas em rocha sedimentar, com material mais macio erodido ao longo do tempo. Novamente, há muitas chaminés de fada na Terra também. Elas levam ainda o nome de rochas de tendas. Você pode encontrá-los em lugares como Bryce Canyon em Utah e o Colorado Plateau. A NASA está entusiasmada com essas estruturas estranhas, porque elas podem nos ajudar a aprender mais sobre a história da cratera Gali. Havia também uma rocha que parecia uma rosquinha de geleia. Ela foi chamada de Pinnacle Island e foi vista pelas câmeras da NASA. Entretanto, apenas 4 dias antes não estava em lugar nenhum. E então, como desapareceu magicamente? De uma forma muito anticlimática, foi chutada por uma das rodas do Opportunity ao atravessar o terreno marciano. Mas ainda há algum mistério em torno dessa rosquinha de geleia. A análise revelou que a Pinnacle Island contém níveis excepcionalmente altos de enxofre e manganês. Esses 2 elementos são solúveis em água. Em outras palavras, pode ter havido alguma ação da água que os criou na rocha. Então, essa pequena coisa de repente causou muito drama e um processo inteiro contra a NASA. Ele alegou que a agência não investigou um possível fungo que crescia em Marte. Mas nem todas as nossas descobertas são naturais. Uma intrigante foi essa coisa que o rover Perseverance avistou. É algo que se parece com espaguete ou barbante emaranhado. Assim como a rosquinha, esse objeto misterioso apareceu em uma imagem da câmera do rover e depois desapareceu do solo arenoso em apenas alguns dias. Acontece que podem ser detritos do sistema de pouso do Perseverance na cratera G0, em fevereiro de 2021. Ele teve uma aterrissagem difícil e acidentalmente espalhou detritos pelo local. Alguns têm aparecido nas imagens do veículo espacial há algum tempo. O objeto semelhante a um fio é provavelmente um pedaço de rede Dacron desfiada, que é um tipo de fibra usada em cobertores térmicos. Eles ajudam a regular a temperatura do equipamento durante o processo super quente de aterrissagem no solo marciano. Provavelmente, o objeto sofreu um desdobramento e um desfiamento significativo devido às forças intensas durante o pouso. As mantas térmicas perderam um monte de coisas naquela época. Por exemplo, este pedaço de folha brilhante visto em junho. O veículo espacial o encontrou em uma rocha. O que é notável é a distância que alguns dos detritos percorreram. O rover aterrissou a cerca de 1,9 km de distância do local que está explorando atualmente. Isso provavelmente se deve ao fato de a colisão ter lançado os detritos no ar e os ventos marcianos os carregaram por essa distância.
Marte é conhecido por seus ventos fortes que podem mover objetos leves. No entanto, embora seja divertido encontrá-los em imagens, há preocupações sobre os detritos e o lixo. Ainda não resolvemos esse problema na Terra e já o estamos criando no planeta vermelho. Os detritos que deixamos lá já estão se acumulando em uma área chamada Hogwallow Flats. Além disso, os detritos podem contaminar acidentalmente os tubos de amostra usados para coletar rochas marcianas. Até o momento, a NASA não está muito preocupada com isso, mas está de olho para evitar qualquer problema com os rovers. Agora, que tal não coisas, mas animais? O Curiosity causou um grande alvoroço quando capturou algo que parecia um rato em Marte. Alguns começaram a especular que poderia ser uma evidência de vida marciana nativa, ou até mesmo que o roedor foi levado pelo Curiosity. Mas o rato de Marte, mais uma vez, acabou sendo apenas uma rocha estranha. Ela parecia interessante por causa dos processos naturais, como erosão eólica e abrasão mecânica. Também encontramos algumas coisas que pareciam vermes. O Curiosity tirou uma foto de algo que parece ter vermes se contorcendo na paisagem marciana. Apesar de seu tamanho minúsculo, essa formação se destaca por sua aparência única e textura áspera. Provavelmente é feita de material durável e resistente à erosão severa do planeta. E finalmente, nossa principal descoberta misteriosa é a face em Marte. Sidônia é uma região que atraiu o interesse científico e popular. Está localizada no hemisfério norte, entre regiões com muitas crateras ao sul e planícies relativamente suaves ao norte. Há uma teoria de que as do norte podem ter sido, no passado, leitos oceânicos. Talvez Sidônia já tenha sido uma zona costeira. Esse lugar é repleto de características interessantes e belas que nos contam muito sobre a história do planeta vermelho. Mas sua característica mais interessante foi o rosto marciano, objeto que ganhou grande atenção quando foi fotografado pela sonda Viking 1 em 1976. Alguns acreditavam que se tratava de evidência de uma civilização marciana muito perdida. No início, a NASA descartou o fato como um truque de luz e sombra. Mas, após algumas análises, descobriu-se que era, sim, outra rocha. Também vimos a face de um urso. Ela foi capturada pela câmera do experimento de imagem de alta resolução. Em uma imagem, podemos ver um padrão de fratura circular que se parece com a cabeça de um urso, com duas crateras formando os olhos e uma estrutura de colapso em forma de V como o nariz. A cabeça provavelmente se formou porque algo pesado se acomodou em cima de um buraco antigo no chão. Ele foi preenchido com lava ou lama. Especula-se que a característica semelhante a um nariz seja uma abertura vulcânica ou de lama. Mas por que continuamos a ver coisas estranhas em Marte? Às vezes, nosso cérebro pode nos induzir a ver rostos ou objetos em rochas. Porém, são apenas ilusões chamadas pareidolias. Trata-se de um fenômeno psicológico que nos faz ver padrões ou formas familiares, especialmente rostos, onde na verdade não existem. Isso ocorre porque quando o cérebro encontra algo que não reconhece ou não entende imediatamente, tenta encontrar coisas que se pareçam familiares. Assim, vê padrões, texturas ou sons aleatórios como algo significativo e reconhecível. É por isso que uma cadeira com roupas parece uma figura humana super assustadora à noite. Isso também faz com que você veja rostos ou formas em nuvens, ou ouça sons reconhecíveis e até mesmo palavras em ruídos aleatórios. É uma prova fascinante do poder da nossa percepção, mas também devemos ter cuidado com ela e não deixar nossa imaginação correr solta. De quantas pessoas precisamos para criar uma nova civilização? E não na Terra, mas em Marte, e em condições limitadas. Se criarmos essa colônia e enviarmos as pessoas para lá, que problemas elas enfrentarão? Como poderão sobreviver tão longe de casa sem qualquer apoio? Um estudo científico recente lança luz sobre essas questões. Então vamos dar uma olhada. Ok, então você quer colonizar Marte. Bom, não é uma tarefa fácil. Marte é o quarto planeta mais distante do Sol e o sétimo maior do Sistema Solar. Esse solitário vermelho é muito parecido com nossa Terra. Além disso, antes de se tornar um deserto sem limites, ele poderia até mesmo ter se parecido com a Terra agora. Milhões de anos atrás, havia água, oceanos, plantas e, quem sabe, talvez até vida. Não é de admirar que a colonização desse planeta seja um assunto antigo pra gente.
O SpaceX afirma que sua proposta de nave espacial interplanetária poderia desembarcar 100 pessoas a Marte. O proprietário da empresa, o bilionário Elon Musk, falou sobre a criação de uma frota que poderia fornecer um fluxo constante de recursos a Marte. Mas quão realistas são todas essas fantasias? Na verdade, não muito. Antes de enviar pessoas a Marte, precisamos resolver uma série de questões. Por exemplo, exposição à radiação, solo tóxico, baixa gravidade, baixas temperaturas e toda sorte de outras coisas desagradáveis. E é apenas o começo. Serão necessárias pelo menos algumas décadas para criar um veículo que possa realmente pousar com sucesso em Marte e voltar. Mas vamos fazer uma experiência e imaginar que finalmente decidimos colonizar Marte. Como as coisas vão acontecer? Recentemente, os cientistas publicaram um novo estudo sobre esse tema, chamado Número Mínimo de Colonizadores para a Sobrevivência em Outro Planeta. O autor é Jean-Marc Salotti, professor do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França. Seu artigo foi publicado na revista Scientific Reports. Como você deve ter adivinhado, o estudo estava tentando descobrir como poderíamos colonizar outro planeta. De quantos recursos precisamos? Como deve viver essa colônia? Que tipo de trabalho deve fazer e quanto tempo tudo isso levará? E é claro, de quantas pessoas exatamente precisamos? Vamos tentar responder. Agora, imagine que nos mudamos para um futuro maravilhoso. Bem, na verdade não. Um futuro terrível, de fato. Em seu estudo, Salotti sugeriu que a vida na Terra estava ameaçada por algum evento catastrófico. Portanto, a única maneira de a humanidade sobreviver seria ir a Marte ou a algum outro planeta. Nesse cenário imaginário, infelizmente, a entrega de insumos provenientes da Terra foi interrompida, ou até mesmo cessou. Agora, a colônia tem que se sustentar de alguma forma. Bem, aqui é onde já tropeçamos em um monte de problemas. Por exemplo, não temos certeza de quão bem as pessoas da colônia vão trabalhar juntas. Será que se comunicarão umas com as outras como seres humanos normais? Será que compartilharão tempo e recursos como deveriam? Os seres humanos estão constantemente arruinando as coisas para outros seres humanos. Eu posso até apostar que foi culpa deles o fato de termos que fugir para Marte. Mas mesmo que a gente deixe isso de lado, que tal pensar questões organizacionais? Que equipamento teremos? O que vamos usar para extrair recursos? De que habilidades precisaríamos? Sabe de uma coisa? Quem se importa? No nosso caso, essas coisas não importam. Tudo o que sabemos é que a colônia não dispõe de muitos recursos e equipamentos iniciais, e o fator humano é absolutamente imprevisível. Assim, as chances de sobrevivência são muito baixas, mas temos que sobreviver de alguma forma. Nesse caso, Salotti descreve duas coisas que terão um enorme impacto em nossa sobrevivência, e elas são essencialmente variáveis em uma equação matemática. A primeira é a disponibilidade de recursos locais. Basicamente, significa água, oxigênio e todos os tipos de elementos químicos úteis. Esses recursos devem ser de alguma forma minerados e fáceis de usar. Felizmente, não estamos começando do zero, já sabemos muito sobre Marte. Quais são os recursos existentes? Como eles podem ser utilizados para suporte de vida, agricultura e produção industrial? A colônia tem sorte, pois tudo isso foi estudado em vários seminários e publicado em relatórios e livros ao longo dos últimos anos. Graças a esse cenário, sabemos o que estará disponível para a nossa colônia. Por exemplo, temos conhecimento de que os gases podem ser extraídos da atmosfera e os minerais do solo. Em Marte, poderíamos providenciar coisas como ferro, vidro e até mesmo compostos orgânicos. O problema mais importante aqui é a vida útil dos equipamentos dos nossos novos marcianos, que terão que conseguir o maior número possível de materiais antes que as ferramentas se quebrem. Mantê-las em boas condições será quase a tarefa mais importante. A segunda coisa é a capacidade de produção, ou a velocidade do trabalho. Temos uma lista específica de coisas que precisamos fazer, construir algumas ferramentas, por exemplo. E tudo isso deve ser produzido em quantidades suficientes antes do prazo limite. Salotti diz que a coisa mais importante será o chamado fator de compartilhamento. Imagine uma pessoa tentando sobreviver em Marte. Ela teria que fazer todas as tarefas por conta própria. Precisaria encontrar ou construir seu próprio sistema de abastecimento de água potável, de oxigênio e de geração de eletricidade. Já vimos no filme O Marciano como isso aconteceu. A tarefa não foi nada fácil. Sempre não há tempo suficiente, e tudo isso é demais para uma só pessoa lidar, a menos que você seja Matthew Damon, é claro. Portanto, surpreendentemente, precisamos de uma colônia bastante grande. Isso distribui de forma significativa o fardo.
Cada pessoa gasta menos esforço, se cansa menos e, como resultado, a eficiência e a velocidade do trabalho aumentam. É aqui que entra em jogo o fator partilha. Agora só precisamos calcular esse número. Se quisermos, por exemplo, construir algo, de quantas pessoas precisamos para fazer isso de forma rápida e eficiente? Como podemos otimizar o trabalho o máximo possível? Bem, depende das necessidades dessas pessoas, dos recursos disponíveis, de coisas aleatórias como o clima e assim por diante. Mas em geral, esse número pode ser estimado e calculado usando algumas funções matemáticas. Salotti conta com detalhes essas funções em seu artigo. Você mesmo pode lê-lo se estiver interessado, mas em geral ele descreve 5 áreas que precisam ser levadas em consideração ao calcular esse número. Essas áreas são: gestão de ecossistemas, produção de energia, indústria, prédios e fator humano. O fator humano inclui coisas como criação e educação de crianças, esportes, jogos, música e assim por diante. No final, tudo se resume a 2 coisas: quanto tempo temos e quão bem as pessoas da colônia trabalharão umas com as outras. Então, qual foi o resultado de todos esses cálculos? No final, Salotti descobriu que precisaríamos de pelo menos 110 pessoas para sobreviver com sucesso em Marte. Esse é o número mínimo necessário para criar uma civilização autossuficiente. E será melhor se não levarmos muitas pessoas. Quanto mais pessoas levarmos para a nave espacial, mais difícil será prever os resultados. Afinal, como já dissemos, os humanos estão sempre arruinando as coisas para outros seres humanos. Portanto, é melhor ficar com cerca de 110 pessoas. Claro que é uma estimativa aproximada, e existe um monte de suposições e incertezas diferentes. Mas mesmo esse número já é muito útil. Agora, os cientistas sabem o número mínimo razoável de pessoas para a colonização de outro planeta. A colonização de outros planetas é uma questão muito complexa e levará muito tempo para resolvê-la. É muito improvável que voemos para Marte em um futuro próximo. Essa tarefa pode levar várias décadas, ou mesmo um século. Portanto, a melhor solução seria tentar o nosso melhor para salvar nossa Terra, até que possamos começar a conquistar outros planetas. Centenas de naves espaciais decolam da superfície da Terra e vão em direção a Marte. Pulamos 7 meses, e essa frota de naves espaciais está perto do planeta vermelho. Em breve, todas elas irão pousar, e alguns milhares de pessoas se tornarão cidadãos de Marte. Talvez eles nunca retornem ao seu planeta natal, porque haverá absolutamente todas as condições para uma vida confortável aqui. É preciso de tempo e muitas expedições para criar uma colônia autossustentável em Marte. Aqui está como, passo a passo, as pessoas podem construir uma cidade completa lá, com fábricas, hospitais, prédios residenciais e até bares e restaurantes. Primeiro, é preciso escolher um horário para lançar o foguete. Uma janela de lançamento abre uma vez a cada 780 dias. É quando a distância entre a Terra e Marte é mais curta. Nesse caso, a viagem levará cerca de 6 a 7 meses. Vamos para a plataforma de lançamento. Aqui vemos a nave espacial conectada a um foguete auxiliar. Fogo! O foguete auxiliar envia a nave espacial para o ar. Em seguida, desencaixa e pousa de volta na Terra. Ao mesmo tempo, os motores da nave espacial se ligam e ela segue para a órbita geoestacionária da Terra. Para fazer essa subida, a nave usou quase todo o seu combustível e agora precisa de reabastecimento. Para fazer isso, usamos o nosso foguete auxiliar novamente. Um guindaste enorme coloca outra nave espacial no auxiliar. Há enormes tanques de combustível dentro da nave. O auxiliar é lançado da Terra e coloca o reabastecedor em órbita. Ele atraca na nave espacial e a enche de combustível. A viagem pelo espaço pode precisar de um total de 5 desses reabastecimentos. E, para a primeira missão a fim de construir uma colônia em Marte, precisamos de 5 naves espaciais. Então são cerca de 25 decolagens a partir da Terra. Considerando que o auxiliar custa 230 milhões de dólares, o de reabastecimento 130 milhões e a nave em si 200 milhões de dólares, o preço da missão é bastante impressionante. Então, decolar! Avançamos rapidamente no tempo e as 5 primeiras espaçonaves descem para a superfície marciana. Essas naves não trouxeram os primeiros humanos. Elas carregam apenas cargas úteis, como suprimentos de alimentos e água, oxigênio para respirar e suprimentos médicos. Há também os primeiros módulos vivos, sistemas de gerenciamento de resíduos e um grande número de painéis solares para gerar eletricidade. Antes de pousar, uma das naves lança um sistema de satélites em órbita. Isso fornecerá comunicação no planeta vermelho. Então, os robôs começam seu trabalho em Marte.
Primeiro, um monte de pequenos rovers se alinham e abrem os painéis solares. Sua área total atinge o tamanho de 7 campos de futebol. Eles são muito menos eficientes em Marte do que na Terra. Tempestades de areia frequentes enchem a superfície operacional dos painéis com areia. Mas ao mesmo tempo, os ventos fortes do planeta vermelho também ajudam a limpar a areia. Outros rovers, equipados com brocas poderosas, começam a procurar água em solo marciano. Quando a encontrarem, as pessoas começarão a produzir combustível. Combinaremos dióxido de carbono da atmosfera com a água minerada a alta temperatura e sob alta pressão. Isso resultará na obtenção de metano para foguetes e oxigênio para respirar. Desde fevereiro de 2021, o Mars Perseverance Rover testa a tecnologia para extração de oxigênio. Tem uma caixa dentro dele. É a experiência ISRU de oxigênio em Marte, também chamada de MOXIE. Essa coisa puxa o ar marciano para dentro e depois, sob alta pressão, pega um átomo de oxigênio do dióxido de carbono. A unidade MOXIE, do tamanho de uma caixa de sapatos, pode fornecer oxigênio suficiente para um astronauta respirar. No entanto, se você construir o mesmo mecanismo, mas do tamanho de uma grande fábrica, produzirá oxigênio para uma colônia inteira e liberará o resto na atmosfera de Marte. Outro grupo de rovers está trabalhando para transformar a superfície de Marte em uma zona de pouso, para se preparar para o próximo passo na colonização do planeta vermelho. Nesse momento, a população robótica de Marte trabalha nessas tarefas há 2 anos e 2 meses, e as pessoas na Terra estavam esperando que uma nova janela de voo se abrisse. Dessa vez, não 5, mas 12 naves espaciais estão indo a Marte. 10 delas são naves de carga, que levam materiais de construção, combustível e outros suprimentos, além de muitos equipamentos científicos e impressoras 3D. 2 outras naves carregam os primeiros astronautas interplanetários. As portas se abrem e 30 heróis pisam na superfície marciana pela primeira vez na história. São cientistas, engenheiros e médicos. Eles passaram por uma seleção rigorosa e um longo treinamento para se tornarem as primeiras pessoas a conquistar outro planeta. E eles não têm passagem de volta, pois terão que ficar em Marte por 2 anos. Os astronautas vivem bem em suas naves espaciais e tentam se acostumar com as condições incomuns do lugar. A temperatura é cerca de 62 graus Celsius negativos. Além disso, a gravidade em Marte é 2,5 vezes mais fraca do que no nosso planeta natal. Isso significa que uma pessoa aqui pode pular 2 vezes mais alto e levantar objetos mais pesados. Mas os músculos do corpo humano têm dificuldade em se acostumar com essa diferença, então os astronautas não podem trabalhar em tempo integral. A primeira coisa que eles fazem é descarregar navios de carga e implantar sistemas de suporte à vida. Algumas pessoas estão tentando transformar o solo marciano em material para as impressoras 3D. Outras estão montando estufas e cultivando o solo para fazer plantações. O sistema de reciclagem de resíduos humanos que os robôs trouxeram para cá é usado para fazer fertilizantes para plantas. Mais 2 anos e 2 meses se passam. Vemos o lançamento de uma nave espacial. Não da Terra, mas de Marte. Os 30 astronautas completaram sua missão e estão a caminho de casa. É mais fácil para as naves espaciais decolarem de Marte porque a força gravitacional aqui é menos poderosa. Ao mesmo tempo, naves são lançadas da Terra. Elas levarão quase 100 novos habitantes e ainda mais equipamentos para Marte. Quando essa frota espacial chega ao planeta vermelho, os astronautas podem provar a primeira comida cultivada aqui. Impressoras 3D começam a construir casas aqui. Elas imprimem conchas externas de solo marciano e resíduos vegetais. Essas conchas protegerão as habitações da radiação solar e dos ventos fortes. E dentro das conchas, as pessoas construirão casas permanentes. Elas são infláveis e equipadas com módulos trazidos diretamente das naves espaciais. Essas casas têm baías vivas, baías de pesquisa e centros de comunicação. A construção continua por mais 2 anos, até que a próxima janela de voo se abra novamente. Alguns astronautas deixam Marte, mas mais e mais pessoas vêm aqui a cada nova missão. Elas não vivem mais em naves espaciais. Há confortáveis casas subterrâneas e abrigos impressos em 3D. A maior parte da comida já é produzida em Marte. Uma nova geração de robôs trabalha em conjunto com agricultores. Outros robôs ajudam a construir ainda mais casas para acomodar a população humana, que está cada vez maior. Outros 2 anos se passam. Várias agências espaciais lançam suas missões a Marte. Tem mais pessoas, mais equipamentos científicos e até tanques com peixes. Em 2035, Marte e Terra estão a menor distância já registrada entre os planetas. As pessoas enviam uma enorme frota de naves com astronautas e materiais de construção.
Então, a colônia humana parece uma pequena cidade com muitas cúpulas interconectadas. Seus habitantes já começaram a construir uma rede subterrânea de túneis para se deslocar entre casas, laboratórios e fábricas. Eles também construíram o primeiro hospital. 2 anos depois, a população de Marte atinge a marca de 1.500. Quase todas essas pessoas se tornarão residentes permanentes do planeta. 4 anos e mais 2 janelas de lançamento depois, o primeiro restaurante abre suas portas. Além disso, a construção de uma usina nuclear começa. Quando terminar, os marcianos não precisarão mais de suprimentos constantes da Terra. De cima, a colônia parece uma pequena cidade. Há uma seção agrícola onde a comida é cultivada, uma seção viva e um distrito industrial. E a cada nova missão, as pessoas trazem mais e mais painéis solares. Agora, sua área total é igual a dezenas de campos de futebol. Tudo isso permite que os astronautas se sintam em casa. Eles também não precisam esperar pelo suprimento de alimentos da Terra. 20 anos da colônia humana em Marte. Sua população agora é de cerca de 30 mil pessoas. Trabalhadores começam a trazer suas famílias para Marte. As primeiras escolas são construídas aqui. 30 anos. A população já é superior a 100 mil pessoas. A infraestrutura da colônia permite que ela seja completamente autossuficiente. As pessoas produzem comida suficiente e obtêm combustível e oxigênio suficientes. Por volta dessa época, as primeiras plantas começam a crescer em solo marciano. Há cada vez mais oxigênio na atmosfera do planeta. As árvores plantadas em estufas contribuem para isso. O efeito estufa de toda a atividade humana ajuda a aquecer a superfície de Marte, nem que seja um pouco. As pessoas ainda precisam usar trajes espaciais quando saem. Levará ainda muitos anos até que as pessoas possam respirar em Marte como fazem na Terra. Gradualmente, rios e lagos aparecerão. Plantas verdes cobrirão a maior parte do solo. E então, os habitantes de Marte poderão sair sem um capacete de oxigênio e chamar o planeta vermelho, agora verde, de casa. Parece que, para nos sentirmos em casa em qualquer planeta, precisamos de 4 elementos cruciais: ar, água, terra e fogo. Vou te contar o que você precisa espremer para conseguir um copo d'água em Marte, como cultivar sua salada lá, carregar seu celular sem pagar uma conta de luz astronômica e até mesmo tomar um pouco de ar fresco. E se eu disser que existe um oceano em Marte? Certo, você não vai acreditar em mim, mas costumava haver um oceano. Os cientistas acreditam que quase 1/3 do planeta era coberto por um oceano chamado Oceanus Borealis. Senta que lá vem história. Uma vez, cerca de 3,8 a 4,1 bilhões de anos atrás, o clima em Marte era mais quente e a atmosfera mais densa. Mas com o tempo, as condições climáticas mudaram drasticamente e esse outrora infinito oceano evaporou na atmosfera. Simples assim. Segundo estimativas, apenas cerca de 1% de toda a água evaporou, enquanto 99% ainda estão presos no planeta vermelho. Portanto, existem 2 fontes de água agora: as calotas polares e as rochas. As calotas polares de gelo são bastante simples de entender, pois temos a mesma coisa na Terra. Mas rochas contendo água? Poxa, meu espremedor não aguenta pedras dentro dele. Mas vamos nos aprofundar um pouco nessas pedras. Para começar, existem pelo menos 4 tipos de minerais hidratados em Marte. Existem argilas hidratadas feitas de silício e oxigênio, e o legal é que elas podem conter até magnésio e ferro, que serão úteis quando começarmos a morar em Marte. Em seguida vem os sulfatos hidratados, que são à base de enxofre. Nem me venha com ECA! Eu sei que você pensou no cheiro de ovos podres, mas esse cheiro também é típico de sulfeto de hidrogênio e não apenas de enxofre. Esses minerais têm água incorporada diretamente em suas fórmulas químicas. Em seguida vem a sílica hidratada, que também tem água retida em sua fórmula. Os sais de carbonato encontrados em Marte podem não conter H2O real, mas só podem se formar se houver água por perto. Então eles apenas provam que costumava haver um oceano. Mas se os cientistas não tiverem uma ideia de como extrair água dessas rochas, existe um plano B. Em 2020, pesquisadores descobriram fontes de água líquida que podem fazer parte de uma enorme rede de lagos subterrâneos de água salgada. Então, acho que encontraremos uma maneira de nos mantermos hidratados em Marte. Podemos procurar melhor essas fontes de água ou simplesmente inventar algum espremedor tecnologicamente avançado para espremer a água dessas pedras. O planeta vermelho pode nos parecer um deserto sem vida onde nada pode crescer. Mas hoje isso é um equívoco, pois houve algumas atualizações recentes sobre o potencial agrícola de Marte.
Em 2022, um grupo de cientistas fez algo inacreditável. Eles conseguiram cultivar uma planta terrestre em Marte. Mas atenção, não é que eles araram Marte, regaram, adicionaram fertilizantes e esperaram pacientemente que os primeiros brotos aparecessem. Eles experimentaram aqui na Terra mesmo, mas as condições criadas eram puramente marcianas. Uma planta precisa de solo, água, comida e luz solar para crescer. Alimentos e luz solar podem ser criados artificialmente, então os cientistas se concentraram no solo e na água em seus experimentos. Não há muito que Marte possa oferecer em termos de solo, mas ele é rico em basalto. As plantas não gostam do basalto, pois ele não tem muitos nutrientes, mas ainda assim, algumas plantas não são tão exigentes quando se trata de solo. Como já sabemos, a água em Marte também é problemática, mas pode ser encontrada em quantidades limitadas. Ainda assim, não pode ser utilizada para necessidades agrícolas, devido à sua composição química. Para encurtar a história, é uma água muito salgada para qualquer planta gostar. Mas, para manter o experimento fiel à realidade, os cientistas começaram a procurar maneiras possíveis de dessalinizar a água. Assim, eles adicionaram a bactéria conhecida como Sinecococcus, e mesmo que os níveis salinos diminuíssem drasticamente, ainda não era suficiente para satisfazer as plantas mimadas. Felizmente, os cientistas tinham um plano B e deu certo. Eles pegaram a água dessalinizada por bactérias e a filtraram através de basalto. No final, perceberam que a água resultante era adequada para as plantas. Mas isso é apenas teoria. Vamos ver o que podemos realmente cultivar em Marte. Os cientistas experimentaram nabos, alface, rabanete e alfafa. A princípio, nabos, alfaces e rabanetes recusaram-se a florescer no basalto e a alimentar-se dessa água filtrada. Mas então a alfafa entrou em jogo e deixou os cientistas atordoados. A planta se saiu muito bem nas condições marcianas. Esse pode parecer o final lógico do experimento, e afinal a alfafa é muito legal, rica em vitamina K com vitamina C, algumas vitaminas B, zinco e fósforo. E você pode pesquisar no Google um monte de saladas legais com brotos de alfafa. Mas há ainda outra prioridade que pode mudar totalmente o jogo. Por causa de sua raiz profunda, a alfafa pode ajudar a fixar a fertilidade do nitrogênio do solo. Assim que os cientistas colheram a primeira alfafa marciana, imediatamente plantaram nabos, alface e rabanetes. Desta vez as colheitas foram muito melhores, e os cientistas até notaram algo que não esperavam. A produção de nabo aumentou 311%. Acho que a alfafa tem todas as chances de se tornar a estrela da terraformação de Marte. Opa, aí vem a má notícia. Mesmo que teoricamente você possa se manter hidratado em Marte e desfrutar de uma salada fresca, no momento quase não há como desfrutar de um pouco de ar fresco no planeta vermelho. Ei, percebeu que eu disse quase? Embora a atmosfera de Marte seja composta por 96% de dióxido de carbono, já sabemos como produzir pequenas quantidades de oxigênio lá. Conheça o Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment, mas você pode chamá-los de MOXIE. É um pequeno ajudante que trabalha em conjunto com os rovers de Marte. Esse carinha conseguiu isolar oxigênio em Marte e já produziu 5 gramas dele. Pode parecer nada, mas 5 gramas de oxigênio equivalem a 10 minutos de respiração. Por enquanto, o MOXIE é apenas para uso científico, mas na verdade pode ajudar a facilitar as missões em Marte. O problema é que é mais fácil produzir oxigênio diretamente no local do que transportá-lo da Terra para Marte. No momento, o MOXIE não é poderoso o suficiente, mas assim que os cientistas inventarem seu descendente, a situação do ar em Marte mudará. Para o fogo queimar, precisamos de uma coisa essencial que é o oxigênio, e não queremos desperdiçar os resultados do trabalho árduo de MOXIE, especialmente se houver alternativas. Historicamente, as pessoas usavam o fogo para cozinhar, se aquecer e provavelmente assustar alguns visitantes indesejados como tigres dentes de sabre. Hoje, podemos usar eletricidade para cozinhar e nos aquecer, e nenhum tigre dente de sabre jamais foi visto vagando pelo planeta vermelho. Então vamos ver como as pessoas podem gerar energia em Marte. Existem algumas opções. As energias solar, geotérmica e eólica podem ser usadas em Marte quase da mesma forma que as usamos na Terra. A energia solar é promissora, mas ainda não será tão eficaz quanto na Terra. A luz solar em Marte é apenas 43% tão forte quanto na órbita da Terra. Portanto, produzir eletricidade dessa maneira exigirá mais esforço. Não se esqueça das tempestades de poeira, que não são raras em Marte. Nesses momentos, a luz do Sol fica meio bloqueada. Portanto, se algum dia dependermos da energia solar em Marte, devemos estar preparados para interrupções elétricas ocasionais.
O próximo problema são as variações sazonais, então poderíamos nos beneficiar da energia solar apenas por alguns meses do ano marciano. E claro, nada de energia solar à noite. De qualquer forma, esta opção pode funcionar, mas deve ser combinada com alguma alternativa. Por exemplo, a energia eólica. As turbinas eólicas não terão problemas para funcionar durante a tempestade de poeira e também podem funcionar à noite. Parece que essas duas fontes são uma combinação perfeita, mas a energia geotérmica pode ser um plano de backup legal. Pode até funcionar melhor em Marte do que na Terra por alguns motivos. Primeiro, a pressão atmosférica é menor em Marte, então mais volumes de vapor podem ser gerados para acionar a turbina. Em segundo lugar, a temperatura da superfície de Marte é mais baixa e também pode ajudar, pois aumentará a eficiência devido às leis da termodinâmica. Em terceiro lugar, não é necessário ter água. Podemos usar dióxido de carbono líquido e ele funcionará perfeitamente. E ao contrário da água, o dióxido de carbono líquido é grátis. Você e sua câmera já estiveram literalmente em todos os lugares da Terra. No topo do Monte Everest e no fundo da Fossa das Marianas. Você já viu o Rio Nilo, as Cataratas do Niágara, o deserto do Saara, o Grand Canyon e milhares de outros lugares bonitos. Em todas as viagens, clicou fotos de tirar o fôlego. Seu álbum já é tão grosso quanto uma enciclopédia e é hora de descobrir um novo mundo para turismo. Vamos fazer uma viagem para Marte. Você está sentado em um lustroso foguete todo moderno, fazendo a contagem regressiva para a decolagem. Pode até parecer grande coisa, mas com a tecnologia moderna, isso é praticamente um passeio de ônibus. Em apenas algumas horas, chegará na superfície. É hora de ir para o primeiro destino de qualquer turista em Marte, o Monte Olimpo. Ele é do tamanho de todo o estado do Arizona e tem 25 quilômetros de altura. Isso é 3 vezes o Monte Everest. É a montanha mais alta de todo o nosso sistema solar. Na verdade, é ainda mais do que uma montanha. É um vulcão gigante. Essa montanha toda se formou quando fluxos de lava subiram à superfície, escorreram pelas encostas do vulcão e foram esfriando lentamente. As camadas mais novas do solo têm cerca de 2 milhões de anos. Portanto, os cientistas não descartam a possibilidade de esse vulcão acordar um dia. Ainda bem que você não vai estar por perto quando ele entrar em erupção. E há estátuas de divindades gregas por todo lugar. Lá está Apolo, e ali estão Atena e Ártemis. E aqui Zeus e Netuno. Na mitologia, essas divindades viviam no Monte Olimpo, na Grécia. Essas não são naturais, é claro. Construímos esses monumentos para atrair mais turistas. Tem até várias lojinhas de souvenirs, onde é possível comprar uma camiseta com um relâmpago em homenagem a Zeus. Você tira sua primeira foto em Marte e segue para o próximo lugar emocionante. Este é um complexo de 12 vulcões gigantes. Alguns deles atingem quase o cume do Olimpo. É como se você empilhasse 60 Empire State Buildings, um sobre o outro. Eles são tão altos porque a gravidade é muito mais fraca em Marte do que na Terra. Não há tanta força empurrando-os para baixo, então eles podem ficar muito maiores do que qualquer coisa que se possa encontrar na Terra. Você se sente mais leve do que nunca e consegue levantar objetos 3 vezes mais pesados do que seria capaz em casa. É fácil entender por que os vulcões são tão grandes quando você pula e voa 3 metros no ar. Esses vulcões estão em erupção há quase 2 bilhões de anos. Isso é quase metade da idade do nosso planeta. Essa é outra razão pela qual eles ficaram tão altos. Clique! A foto está pronta e você sobe no rover espacial para explorar a próxima descoberta, Valles Marineris. Este é o maior cânion existente, mais longo do que a distância entre Nova York e Miami, e é 4 vezes maior que o Grand Canyon aqui da Terra. Não sabemos exatamente como ele surgiu, mas a teoria mais conhecida sugere que foi tudo por causa da lava que empurrou a crosta para cima à medida que se movia no subsolo. Com o tempo, esses vales se transformaram no enorme cânion de Valles Marineris. A próxima parada é na Sidônia. O legal desse lugar é a rocha gigante com o rosto humano. Em 1976, vimos fotos da superfície de Marte e pudemos reconhecer claramente uma cabeça humana aqui. As pessoas imediatamente surgiram com milhares de teorias sobre como isso pode ter aparecido aqui. No entanto, as teorias divertidas e a especulação chegaram ao fim quando novas fotos foram tiradas em 2011.
Essas imagens mais nítidas mostraram que os olhos, nariz e boca eram apenas sombras que não puderam ser detectadas na imagem original de baixa qualidade. Na verdade, é apenas um morro, bem menos empolgante de perto. Use um casaco quente para ver o próximo local descoberto. Este é o Polo Norte. Cuide para segurar firme a sua câmera também, pois venta muito aqui. Esse gelo que você vê é dióxido de carbono, que tem essa aparência por causa das temperaturas extremamente baixas, que podem chegar a menos 143 graus. Esse lugar frio e o Polo Norte são os responsáveis pelos fortes ventos de todo o planeta. E há até geysers no Polo Sul. Na primavera, quando esquenta, jatos de dióxido de carbono ejetam para a superfície, levando poeira e areia. Rápido, pegue a sua câmera. Vários estudos afirmam que existe um lago subterrâneo da largura da Baía de Delaware, 1,5 km abaixo de uma espessa camada de gelo, indo agora para a cratera Gale. Foi aqui que o rover espacial Curiosity pousou em 2012. E aqui está a sua réplica. Este rapazinho estuda a superfície de Marte há anos e encontrou sinais de água evaporada. Isso significa que pode ter havido vida em Marte no passado. O rover também encontrou muitas evidências de moléculas orgânicas, bem como de gás metano, que podem vir de micróbios e outras coisas vivas. Mas ainda não sabemos o suficiente para dizer com certeza. A existência de vida em Marte não foi confirmada, mas é emocionante pensar que poderia ter havido marcianos de verdade vivos em algum momento. Você tira uma selfie como se estivesse segurando o Curiosity em seu braço. Ótimo! O táxi de Marte já está aqui para você ir em direção à formação de Medusae Fossae. Muitas pessoas acreditam que este pode ter sido o local de um acidente alienígena por causa da estranha aparência dessas rochas. Claro, isso não é verdade. Os cientistas acreditam que os vulcões estão em erupção aqui há anos. A lava se resfriou em forma de rochas e os fortes ventos lhes deram formas estranhas. Todo esse depósito vulcânico cobre uma área do tamanho de 1/5 dos Estados Unidos. E aqui está o lugar que deixou os cientistas da Terra nervosos e até assustados: a cratera Hale. E essas linhas nas suas encostas. Estudos mostram que esse local foi úmido, o que significa que pode ser que a água corria por ali. Mas então se descobriu que eram riachos de areia seca. Os cientistas temem que este lugar possa ser o lar de micróbios alienígenas. Então você provavelmente não deveria chegar muito perto. Outro lugar misterioso para turistas em Marte são as Dunas Fantasmas. Antigamente neste planeta havia dunas com dezenas de metros de altura, mas então elas foram inundadas por água ou lava. As bases foram preservadas, mas os topos desapareceram. As áreas cobertas por essas dunas ainda podem abrigar micróbios. Aqui, eles ficam protegidos do vento e da radiação solar e ainda podem ser preservados. O contato com eles pode ser perigoso para os humanos, então você tira uma foto de longe. A próxima parada é em Phobos, o satélite de Marte. Ó, há uma grande multidão de pessoas reunidas aqui. E então você vê o monólito de Phobos, que é uma rocha enorme com a altura de um prédio de 30 andares. Aprendemos sobre esse objeto por meio de fotos tiradas na Terra. O monólito faz uma grande sombra e gerou muitas teorias. Por exemplo, alguns afirmam que ele foi construído por uma civilização antiga ou deixado aqui por alienígenas. E pode até ter sido um farol. Todas essas pessoas vieram aqui para testar a teoria pessoalmente, mas de perto parece apenas uma rocha. Mais uma foto e você terá que correr para o ônibus que o levará até Io, que é o satélite de Júpiter. Aqui, só é seguro ficar em carros cápsula especiais que sobrevoam a superfície. E quando você vê vulcões em constante erupção, entende o porquê. A gravidade de Júpiter comprime o interior de Io, que, ao ser aquecido, sobe até a superfície, entrando em erupção em vulcões. Eles ejetam tanto material que Io muda completamente sua superfície a cada poucos milênios. Agora ligamos os hiperpropulsores e partimos para o espaço profundo. Aqui, em total escuridão, fica a sonda Voyager. Ela foi lançada em 1977 e ainda está em operação. Foi o primeiro objeto de fabricação humana a deixar as fronteiras do nosso sistema solar e é a espaçonave mais distante do mundo. A Voyager carrega um disco dourado com uma mensagem para civilizações extraterrestres. Este disco incrível contém imagens de paisagens da Terra, pessoas, animais e vários sons e músicas. Infelizmente, vai demorar muitos milhares de anos
para chegar ao sistema estelar mais próximo. Então, não é muito provável que tenhamos notícias de qualquer alienígena tão cedo. Você tira selfies e segue para a próxima parte do passeio. Aqui, a 1000 anos-luz da Terra, está um buraco negro, o objeto mais misterioso e pesado do universo. Ele pesa tanto quanto o Sol, mas é muito menor, só que tão pesado que atrai absolutamente tudo, até a luz. Portanto, o buraco negro não é realmente negro. Ele não tem cor alguma. Você só consegue observá-lo de uma distância muito grande, pois ele desvia o tempo. Quanto mais perto você estiver dele, mais lento o tempo passará. E se quiser voar apenas 1 segundo mais perto dele, semanas ou mesmo meses podem se passar na Terra nesse tempo. Seguindo a velha tradição, você joga uma moeda no buraco negro e continua sua jornada pelo cosmos distante. No caminho para casa, deve parar em um ponto icônico na Lua. Aqui no Mar da Tranquilidade, há um parque inteiro próximo ao local de pouso da Apollo 11. Foi aqui que o primeiro homem pisou na superfície lunar. A primeira pegada da bota de Neil Armstrong ainda está lá na superfície, como prova. Foi feita em 1969, mas mesmo agora parece exatamente a mesma. Milhões de pessoas em todo o mundo saem às ruas, sobem em telhados para ver o incrível fenômeno cósmico. Um planeta bem ao lado da Lua, grande e vermelho. No início, todos ficam animados. Marte aparece do nada, causando um efeito estranho na humanidade. Assim como a Lua pode afetar o estado psicológico e físico de algumas pessoas, a visita inesperada de Marte está fazendo com que as pessoas se comportem de maneira bastante estranha. Todas as noites, o céu é iluminado pela luz branca da Lua e pelo brilho vermelho de Marte. Muitas pessoas têm uma espécie de insônia instantânea. Algumas até param de tomar café, pois não sentem mais sono. Marte traz energia e um pouco de selvageria para as pessoas, as faz rir mais e até enlouquece alguns indivíduos. Todos começam a sair de casa com mais frequência e curtir o céu noturno. Alguns dias depois, todo mundo pode ver que Marte está ficando maior. Os cientistas anunciam que o planeta vermelho está se movendo lentamente em direção à Terra. Uma colisão é inevitável. Os terráqueos têm apenas alguns anos restantes. Há alguns meses, um enorme asteroide colidiu com o planeta vermelho com tanta força que Marte saiu de sua própria órbita e começou a vagar por aí. A chance de Marte chegar perto da Terra sempre seria muito alta. 3 segundos após o anúncio, a notícia se tornou viral e o pânico se instalou. A situação está cada vez pior. Quanto mais Marte se aproxima, mais as pessoas são fisicamente afetadas. Centenas de vídeos aparecem mostrando simulações da colisão entre Marte e a Terra, e nenhum com um final feliz. Quer ver o que acontece? Uma blogueira famosa pergunta a seus seguidores: a Terra ficará quase completamente coberta de água e Marte vai virar pó, areia e rochas. Em seguida, ela coloca uma enorme melancia no meio do quarto e lança uma bola de boliche do lado oposto, atingindo em cheio a melancia. Marte parece quase do mesmo tamanho da Lua agora. Está prestes a entrar na órbita lunar, afetando o campo magnético da Terra. Inundações, furacões, tsunamis, fortes tempestades vão de mal a pior. Os animais enlouquecem. Os pássaros não migram mais para o sul. Auroras boreais aparecem no Caribe. As notícias afetam a economia. As pessoas deixam de ir trabalhar. Por que não o fariam? Elas só querem se divertir e estar com seus entes queridos. Existem recursos suficientes no planeta para durar até a catástrofe, então ninguém está buscando soluções para os problemas da Terra. Roupas, alimentos, carros, iates, o que for, tudo perde seu valor e se torna grátis. Todos os dias, grandes festas de rua aparecem em todo o mundo. As pessoas decidem viver seus últimos meses em paz e harmonia. A catástrofe global está unindo a humanidade como nunca antes. Para sair em grande estilo, os terráqueos se unem na organização de um grande show de rock. O gigante vermelho destruindo nosso lindo planeta azul. Sim, rock and roll é a trilha sonora perfeita. Só há tempo suficiente para comer, dançar, festejar e ouvir boa música. Palcos enormes são construídos em todo o planeta. Será o último concerto de cada músico. Durante toda essa preparação, a esperança aparece de repente. Os cientistas calcularam todos os eventos que ocorrerão quando Marte colidir com a Terra, e eles têm um plano simples.
Felizmente, os humanos já haviam planejado se mudar para Marte, então já vinham construindo espaçonaves há anos. Não há tempo para chegar a outro planeta antes da colisão, mas a boa notícia é que as pessoas podem esperar o desastre fora da órbita da Terra. Será possível sentar em uma estação espacial, comer um pouco de pipoca, relaxar e curtir o show. Quando a poeira baixar, talvez seja possível retornar à Terra ou ao que sobrar dela. Depois de entender este plano, as pessoas começam a trabalhar dia e noite para finalizar as espaçonaves. Todos contribuem. Ainda faltam 2 anos para o grande dia. Os enormes palcos de concerto são convertidos em mais estações espaciais. Marte agora está dando às pessoas mais energia, e com um trabalho de equipe épico, as pessoas conseguem criar milhares de estações em apenas alguns meses. Isso é o que acontece quando 7 bilhões de pessoas trabalham juntas. Agricultores, fisioterapeutas, chefes, engenheiros, atletas, contadores, todos numa mesma equipe. Marte está agora mais perto de nós do que a Lua. O gigante vermelho bloqueia o Sol e nosso planeta mergulha na escuridão. Restam apenas alguns dias. As pessoas estão trabalhando como formigas em uma colônia enorme, dando os retoques finais em várias centenas de milhares de estações espaciais. Demora 4 dias inteiros para que todos embarquem, e ainda é necessário carregar os suprimentos: animais, peixes, sementes, plantas, vegetais, frutas, videogames, pacotes de fruta. O gigante vermelho deve entrar na órbita da Terra em alguns dias, quando ele ganhará velocidade. Marte tem apenas um pouco mais da metade do tamanho da Terra, mas lá em cima no céu parece infinitamente grande. As naves começam a decolar. As pessoas dão uma última olhada ao redor, memorizando cada centímetro. Em algumas horas, tudo vai mudar para sempre. As estações voam longe o suficiente para sair da órbita. A colisão de 2 mundos deve ter uma trilha sonora. As estrelas do rock em cada nave organizam um festival de música espacial. Ao som sensacional das bandas de rock, Marte entra na atmosfera da Terra e queima uma fina camada de sua própria superfície. Isso libera uma quantidade incrível de energia. Sua velocidade aumenta cada vez mais, e ao chocar-se com o Oceano Pacífico, uma enorme onda de explosão varre todo o planeta. Tudo é iluminado por chamas, e todos nas naves precisam colocar óculos escuros para que não fiquem cegos. Nosso planeta azul está se transformando em um planeta de fogo. A poeira de Marte se mistura com a água da Terra. A força do impacto atravessa a crosta terrestre, chegando ao magma líquido e quente. Centenas de pedaços de Marte, alguns do tamanho de países inteiros, estão de alguma forma flutuando na atmosfera. A colisão gera tanta energia que todos os oceanos fervem e evaporam. Mares e rios de metal fundido estão agora se espalhando por toda a Terra. Dias, semanas, meses se passam. Um cinturão feito de pedaços de Marte se forma ao redor da Terra. Parece uma versão ígnea de Saturno. Será necessário esperar muito tempo antes que seja seguro pousar de volta, mas a humanidade não pode permanecer viva nas naves todo esse tempo. Comida, água e oxigênio acabarão depois de alguns anos. Mas os cientistas já têm um plano. As naves acionam um botão e se transformam em enormes câmeras criogênicas. As naves são equipadas com painéis de energia, e a Terra escaldante está emitindo muita energia, o suficiente para manter as naves funcionando, enquanto todos a bordo tiram uma soneca de alguns milhares de anos. Assim que o planeta esfriar, os humanos acordarão. Centenas de milhares de anos se passam. Um dia, os alarmes disparam simultaneamente em todas as naves. As pessoas acordam lentamente. Seus corpos estão exaustos, mas depois de alguns bilhões de xícaras de café, todos estão prontos para seguir em frente. Lá embaixo na Terra, novos continentes deveriam ter se formado e a atmosfera provavelmente será diferente. O planeta pode ter perdido sua órbita original, então pode estar girando em um ângulo diferente. As estações, como costumávamos conhecê-las, se foram. Toda a água da Terra evaporou nas primeiras horas, mas havia enormes geleiras em Marte que poderiam ter derretido com o impacto. Marte pode ter compartilhado sua água com o nosso planeta. As nuvens de poeira e sujeira já devem ter se acomodado, e o solo deve estar muito bom para o cultivo. Todo aquele magma provavelmente expeliu um monte de minerais e produtos químicos úteis. Vai ser difícil, mas a humanidade de alguma forma deve se adaptar à nova Terra. As pessoas estão prontas para tudo. Todos os terráqueos correm para as janelas mais próximas para ver como seu amado planeta se parece depois de todos esses séculos. Onde ele está? As pessoas esticam o pescoço, olhando para o lugar vazio onde a Terra costumava estar.
O impacto de Marte foi tão forte que empurrou a Terra para fora de sua órbita ao redor do Sol. Ela desapareceu. Ótimo! O que vamos fazer agora? Um cara barbudo pega uma guitarra e diz: vamos tocar. De todas as criaturas de nosso planeta, esta pode ser a única capaz de sobreviver às condições adversas de Marte, o tartígrado. Esse carinha tem outro nome devido à sua aparência incomum, urso d'água ou leitão de musgo. Ele vive literalmente em todos os lugares, das dunas costeiras às montanhas, das exuberantes florestas tropicais da Amazônia às paisagens áridas da Antártica. Alguns vivem na Terra, mas os tartígrados são criaturas que precisam de água ao redor de seus corpos para permitir a troca de gases e, em geral, manterem-se hidratados. É por isso que preferem solo, musgo ou folhas cobertas com uma camada de água. E como são criaturas aquáticas, geralmente escolhem corpos de água doce, como lagos, rios e lagoas. Você nunca viu esses animais legais antes porque eles têm apenas meio milímetro de comprimento. Mal é possível percebê-los a olho nu, mas como são praticamente imortais, podemos supor que desenvolveram algumas táticas de sobrevivência incríveis. Se os colocássemos em uma pequena nave espacial e os enviássemos a Marte, eles ficariam um pouco chocados no início, especialmente por causa da temperatura. É claro que podem viver em uma ampla faixa, inclusive abaixo de menos 272 e até 150 graus Celsius. E Marte pode parecer um planeta muito quente quando você o vê em fotos. Mas as temperaturas lá são realmente baixas, muito mais do que aqui. Quero dizer, Marte está mais distante do Sol e tem uma atmosfera fina, portanto as temperaturas podem cair para menos 129 graus ou subir para 21. Na Terra, a temperatura mais baixa foi registrada na Antártica, 89 graus negativos, enquanto a mais alta ocorreu na Califórnia, 56 graus Celsius. Os tartígrados também são bastante resistentes quando se trata de pressão forte. Eles podem suportar uma que é 6 vezes maior do que a do fundo do oceano. Agora, para cada 10 metros abaixo da superfície, a pressão dobra. Portanto, a uma profundidade de 3,8 quilômetros, ela é 380 vezes maior do que na superfície. E nas partes mais profundas do oceano, pode ser 1.100 vezes maior. A pressão no planeta vermelho é cerca de 6 vezes mais forte do que nas profundezas do oceano. Portanto, acho que é um pouco demais. Seria difícil para essas pequenas criaturas se adaptarem a tais condições. Elas teriam que evoluir nas próximas gerações para se tornarem ainda mais resistentes, de modo que pudessem aproveitar mais seu tempo em Marte. No entanto, a alimentação pode ser um de seus principais problemas. Alguns tartígrados se alimentam principalmente de plantas como musgo, algas ou plantas com flores, e gostam delas servidas com uma porção de bactérias. Outros são carnívoros, que comem tartígrados menores ou outros organismos microscópicos. Bem, eles não encontrariam nada parecido com isso em Marte, então acho que teríamos que encher suas minúsculas naves espaciais com muitos estoques de comida que conseguiriam colocar dentro de suas bocas tubulares. Agora, estamos chegando à parte realmente complicada, a água. Atualmente, o planeta vermelho é um deserto seco e empoeirado. Mas vamos lá, olhe para todas essas margens de rios e deltas secos. A água deve ter corrido em sua superfície há muito tempo. É difícil entender para onde ela foi. Mas é bem possível que a maior parte tenha ficado presa em minerais na crosta do planeta. Algumas pesquisas mais antigas sugeriam que a maior parte dessa água havia escapado para o espaço quando a radiação do Sol arruinou a atmosfera de Marte. Mas um novo estudo mostrou que apenas um pouco se foi, enquanto a maior parte ainda está lá, escondida e esperando para ser descoberta. Além disso, há alguns anos, pesquisadores encontraram sinais de minerais hidratados nas encostas do planeta vermelho, onde viram misteriosas faixas escuras que pareciam fluir. Isso acontece principalmente durante as estações quentes, pois elas desaparecem quando esfria. Esses fluxos descendentes podem ser evidências de água líquida real em Marte. Os cientistas descobriram alguns minerais que também confirmam essa ideia, capazes de reduzir o ponto de congelamento da água, como o sal faz em estradas geladas. É por isso que os cientistas acham que pode haver um fluxo subterrâneo raso de água salgada que causa essas estrias. Os tartígrados provavelmente têm excelentes instintos, considerando que podem sobreviver até mesmo nas condições mais difíceis. Portanto, eles provavelmente encontrariam água em Marte muito antes de nós. Mesmo que não fizessem imediatamente, ainda teriam suas táticas para permanecer vivos por algum tempo. Se essa criatura perder 99% de seu conteúdo de água, poderá sobreviver interrompendo a maioria de suas funções vitais. Ela pode permanecer nesse estado por alguns anos.
Os tartígrados podem absorver impactos extremamente fortes que facilmente esmagariam outros animais, inclusive nós. Também conseguem suportar níveis de radiação tão altos que seriam capazes de destruir um ser humano. E mesmo que um dia enviemos tartígrados a Marte, essa não será sua primeira viagem ao espaço. Em 1921, uma espaçonave foi à Lua, levando milhares deles, a primeira biblioteca lunar, amostras de DNA humano e um arquivo do tamanho de um DVD que continha 30 milhões de páginas de informações. A ideia era criar arquivos de todo o conhecimento que a raça humana havia coletado. Porém, segundos antes de a espaçonave pousar, o controle da missão perdeu contato com ela, que se chocou contra a superfície da Lua. A equipe estava se perguntando o que aconteceria com a carga. Depois de muitas discussões e análises, presumiu-se que a biblioteca havia sobrevivido. E, o que é ainda mais louco, talvez os tartígrados também tivessem sobrevivido. Eles estavam desidratados em um estado de dormência, então se encolheram em pequenas bolas. Também reduziram seu metabolismo e expeliram a maior parte da água de seus corpos, esperando por um ambiente melhor onde pudessem voltar a ser o que eram. Essas criaturas podem permanecer assim por décadas e sobreviver a condições extremamente adversas. E essa não foi a primeira viagem organizada dos tartígrados ao espaço. Em 2007, uma equipe de cientistas enviou um grupo desses pequenos ursos d'água para orbitar nosso planeta na parte externa de um foguete por 10 dias. Eles se saíram muito bem, considerando que, assim que o foguete voltou à Terra, 68% deles estavam vivos. Os cientistas não colocam todas as suas esperanças apenas nesses bichinhos. Eles continuam testando se existem outras formas de vida que poderiam sobreviver no planeta vermelho. E fizeram um experimento chamado Biomax na Estação Espacial Internacional. Para isso, pegaram organismos minúsculos como algas, bactérias e outras criaturas semelhantes e os expuseram a condições realmente difíceis no espaço durante 18 meses. Isso significa coisas como grandes mudanças de temperatura, radiação extrema e vácuo. A parte surpreendente é que muitas dessas minúsculas formas de vida sobreviveram a essas condições adversas e voltaram para a Terra como verdadeiros heróis espaciais. Portanto, provavelmente poderiam lidar com as dificuldades de viver em Marte. Os cientistas também estudaram as arqueias, que são micro-organismos antigos e minúsculos, presentes na água salgada do mar em nosso planeta há mais de 3,5 bilhões de anos. Alguns de seus parentes do Ártico também sobreviveram em condições semelhantes às do espaço. Mas a vida em Marte não precisa ser algo totalmente novo. Há bilhões de anos, o planeta vermelho pode ter sido um pouco parecido com a Terra. É provável que tivesse água, e esse é um dos principais ingredientes para a vida. Os cientistas acreditam que organismos minúsculos chamados metanogênicos podem ter se desenvolvido lá. Eles estavam se escondendo sob a superfície para se proteger da radiação severa. Esses organismos poderiam ter respirado hidrogênio e dióxido de carbono, exalando gás metano, mas ao absorverem o hidrogênio, que era um poderoso gás de efeito estufa naquela época, podem ter resfriado demais o planeta. Assim, é possível que esses micróbios antigos ainda estejam em algum lugar, presos no gelo bem abaixo da superfície. Eles poderiam estar em uma espécie de sono profundo, esperando por melhores condições para acordar, ou alguns novos amigos gelados da Terra. Segurem seus capacetes espaciais, pois o rover Curiosity da NASA acaba de se deparar com a formação rochosa mais selvagem de todos os tempos. E no dia da mentira, não é a mais estranha coincidência? O dispositivo capturou algumas imagens com rochas que parecem ossos de dragão. Agora, deixa eu te levar de volta a 2012, quando Curiosity fez sua grande entrada em solo marciano. Ele era como a abelha rainha dos rovers, o maior e mais capaz na época. E cara, desde então ele vem fazendo barulho. Ele até descobriu evidências de água e moléculas orgânicas em Marte. Essas descobertas foram um salto gigantesco em nossa busca para descobrir se Marte já teve suas próprias criaturinhas. Mas não vamos nos esquecer de que o Curiosity não é só mais um calouro em Marte. Ele já está lá há 11 anos e seu auge pode ter chegado com o lançamento do novo rover Perseverance. No entanto, o Curiosity ainda consegue capturar nossa imaginação com sua habilidade de detectar rochas de aparência familiar. De objetos com formato de espinhas dorsais de peixes a objetos que se assemelham a semáforos, o Curiosity nos deu muito o que admirar. Mas agora a internet está explodindo de entusiasmo com as imagens de cair o queixo da câmera do mastro da Curiosity. As pessoas estão enlouquecidas com o que só pode ser descrito como ossos de dragão. Um astrobiólogo reconheceu que já vimos nossa cota de objetos de aparência estranha em Marte, mas esse superou todas as expectativas. A teoria atual é que essas ondulações únicas na estrutura foram formadas após muita erosão, provavelmente
provavelmente causada pelos ventos marcianos. Agora, você deve estar pensando, ok, legal, mas qual é o problema de uma rocha estranha? Bem, para começar, ela é um lembrete do quanto ainda temos a descobrir sobre nosso misterioso vizinho vermelho. Enquanto estamos olhando para possíveis ossos de dragão e sonhando acordados com aventuras interplanetárias, o Curiosity está levando tudo a sério. Sua principal missão é coletar o máximo de dados possível e descobrir se Marte já foi um lar aconchegante para formas de vida microbianas minúsculas. Não é a primeira vez que nosso fiel rover Curiosity se depara com algo realmente de outro mundo. Nosso amigo explorador robótico também nos deu uma vista de uma rocha minúscula no planeta vermelho. Ela tem uma estranha semelhança com um livro fossilizado. Já imaginou se deparar com uma biblioteca marciana? No 3.080º dia marciano de sua missão, nosso rover aventureiro capturou um instantâneo intrigante dessa descoberta incomum. Usando seu sofisticado Mars Handlens Imager acoplado ao braço robótico, o Curiosity tirou uma foto dessa rocha que parece ter origem diretamente nos sonhos mais loucos de um bibliotecário. Antes que você se empolgue demais com fantasias de materiais de leitura do espaço sideral, vamos esclarecer as dimensões dessa rocha. Embora possa se assemelhar a um livro, ela é pequena em comparação. De fato, ela tem apenas 2,5 centímetros de diâmetro. Portanto, não espere que o próximo best-seller marciano chegue às prateleiras tão cedo. É mais uma edição de bolso, perfeita para uma leitura rápida durante os deslocamentos interplanetários. Agora, antes que você fique muito animado com essa descoberta, saiba que os funcionários da NASA comentaram que rochas com formatos peculiares são bastante comuns em Marte. Além disso, bilhões de anos de ventos marcianos implacáveis varreram tudo, exceto esses restos de formato único. O Curiosity tem um olho e tanto para detectar formações incomuns. Em fevereiro de 2022, nosso amigo rover se deparou com uma flor mineral, com padrões de ramificação que pareciam ter sido criados por um florista. Ela media apenas 1 centímetro de largura. E apenas umas semanas depois, em 16 de fevereiro, o Curiosity conseguiu capturar algumas evidências rochosas de lagos antigos, com pequenas ondulações e ondas congeladas no tempo. Se você achava que Marte era apenas um deserto vermelho e desolado, pense novamente. Os cientistas descobriram até mesmo formas de maior escala gravadas na superfície marciana pela água antiga. Por exemplo, há uma formação rochosa que tem uma estranha semelhança com o adorável rosto de um ursinho de pelúcia. Quem diria que Marte tinha um lado fofo? E, para completar, há outra rocha que parece a imagem cuspida de um personagem de desenho animado de cabelo crespo. Mas o Curiosity não se limita a esquisitices e peculiaridades. Lembra-se daquela vez, em 2 de fevereiro, quando o rover revelou as primeiras imagens nítidas de raios solares em Marte? Imagine o seguinte: quando o Sol desce abaixo do horizonte marciano durante o nascer ou o pôr do Sol, seus raios criam uma visão hipnotizante ao atravessar as nuvens. É como o show de luzes a laser da Mãe Natureza. Há até mesmo imagens online, como a suposta porta em Marte. E não se trata de uma passagem secreta para os pequenos marcianos verdes entrarem e saírem, se é isso que você está pensando. A internet ficou maluca quando a Curiosity capturou uma foto que parecia revelar um objeto semelhante a uma porta. Começam as teorias estranhas de um entusiasmo intergaláctico. Não há motivo para preocupação, pois os especialistas deram uma explicação realista. De acordo com os experts que conhecem bem a geologia de Marte, essa estrutura específica é provavelmente o resultado da erosão natural. Resposta chata, eu sei, mas a erosão é mais uma vez a culpada aqui. No entanto, alguns cientistas também contribuíram com uma pitada de humor sobre o assunto. Eles apontaram que a porta tem uma altura modesta de menos de 1 metro. Portanto, mesmo que acreditássemos que se trata de uma porta para os marcianos, teríamos que imaginar um tipo específico de seres extraterrestres minúsculos como os hobbits marcianos. Mas vamos voltar à realidade, certo? O consenso entre os especialistas é de que essa porta nada mais é do que uma abertura rasa na rocha, habilmente criada pelas forças da natureza. Essas camadas visíveis provavelmente foram depositadas há cerca de 4 bilhões de anos em condições sedimentares, em um rio ou uma duna soprada pelo vento. Os ventos em Marte têm trabalhado arduamente, erodindo essas camadas ao longo do tempo, deixando para trás as características intrigantes que vemos hoje. E se você olhar com atenção, perceberá algumas fraturas verticais naturais espalhadas pela imagem. Essas fraturas são o resultado do desgaste das rochas em Marte, e a pequena estrutura semelhante a uma caverna que apelidamos carinhosamente de porta parece ter se formado na interseção dessas fraturas e das camadas mencionadas anteriormente. É quase como se uma gigantesca rocha marciana tivesse decidido dar uma cambalhota, criando essa caprichosa entrada na caverna.
Há também uma famosa cratera em Marte, que não é apenas um buraco comum no chão. Ela está repleta de pedras preciosas de opala brilhantes, de acordo com um novo estudo interessante. Aqueles misteriosos halos de rocha que cercam as rachaduras na cratera marciana podem, na verdade, ser compostos de pedras preciosas de opala, ricas em água. Você consegue imaginar isso? Marte, o planeta do brilho! Mais uma vez, o Curiosity veio em socorro e deu uma boa olhada. Parece que há um antigo leito de lago seco em Marte que está repleto de pedras preciosas de opala. Esses objetos podem ser evidências de que a água e a rocha estão se divertindo muito sob a superfície marciana. Quando os cientistas começam a falar sobre água, você sabe que eles estão em busca de sinais de vida. Afinal de contas, a água é crucial para a vida como a conhecemos, mas eis o problema. A água não está mais fluindo em Marte. Portanto, esses cientistas espertos precisam colocar seus chapéus de detetive e procurar sinais geológicos de que a água já existiu lá. O que a opala tem a ver com a água na superfície marciana? Bem, para fazer opala, você precisa de rochas com uma grande quantidade de sílica e uma boa e velha H2O. E tem mais! Os pesquisadores também mergulharam fundo no arquivo de imagens do rover Curiosity e descobriram que esses halos ricos em opala não estão apenas em um ponto. Eles parecem estar espalhados por toda parte na cratera Gale, que é como um enorme leito de um lago antigo. Então, o que esses cientistas inteligentes fizeram em seguida? Fizeram alguns testes, é claro. Usando os instrumentos sofisticados do Curiosity, eles confirmaram que esses halos de cores claras contêm, de fato, opala. Todos esses dados e aquelas fotos bacanas do halo de fratura tiradas no início da missão levaram os pesquisadores a uma conclusão surpreendente. A água deve ter permanecido em toda a cratera Gale por muito tempo depois que o antigo lago secou. Isso significa que a vida pode ter existido em Marte e por um pouco mais de tempo do que imaginávamos. Quem sabe, talvez até mesmo no período geológico moderno de Marte, que, veja só, começou há incríveis 2,9 bilhões de anos.